A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Jeremias capítulo 1, versículos 4 e versículo 5. O Senhor nos conhece profundamente. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, eu te santifiquei às nações e te dei por profeta. Mesmo quando ainda éramos informes, o Senhor nos conhece e Ele já tem algo preparado para cada um de nós, conforme a vontade que Ele tem para nós. O Senhor, Ele busca corações abertos, Ele busca corações convertidos para que a vontade de Deus seja realizada nas suas vidas. Eu te conheci. Nós vemos aqui que Deus procura ainda esses corações. Só basta nós querermos, só basta nós deixarmos que o Espírito Santo possa agir na nossa vida. Eu te conheci, ou seja, eu aprovei a ti como o meu instrumento escolhido. Eu te santifiquei, ou seja, eu te separei. O significado primário desta palavra santifiquei, é separar de um uso comum, de um uso especial. Daí surgiu o sentido secundário santificar, cerimonial, moralmente. Não é aqui que Deus limpou Jeremias do pecado original ou regenerou pelo seu Espírito, mas Ele o separou. Ele separou para o seu ofício profético especial, incluindo no seu âmbito não apenas para os hebreus, mas para as nações hostis que estavam à sua volta. Não o efeito, mas a predestinação no conselho oculto de Deus significa, portanto, aqui esta santificação, esta separação que Ele quer fazer deste homem para Deus. O termo santificou, ele é usado no Antigo Testamento em relação a pessoas, é usado também em relação a coisas e é também usado em relação ao tempo. Deus também santificou o tempo. Deus santificou o dia de sábado, um dia especial para essa celebração dessa amizade, desse amor, dessa ligação que deve existir entre nós e Deus. O termo pode ser usado também no sentido de preparar algo, de preparar alguém, de designar esse alguém para uma função, de preservar da ira, de proteger também. Jeremias, portanto, é alguém dedicado a Deus, designado por este para uma função muito específica, preparado para esta função. E a função de ser profeta, não apenas para o povo de Israel, mas para as nações. Será que Deus também te chama hoje? Será que Deus também quer que tu sejas profeta? Será que Deus também quer que tu sejas um porta-voz do Senhor? Diz-nos o texto: e eu te constituí profeta para as nações. Ou seja, deu a Jeremias como profeta. Fez com que Jeremias fosse considerado, designado para ser o porta-voz do Senhor. Que tarefa maravilhosa! Difícil também. Deus faz de Jeremias o seu procurador. Ele recebe, portanto, esta tarefa de falar em nome de Deus. Jeremias é chamado a ser profeta por causa da situação histórica na qual ele estava a viver. É a situação e o momento histórico que exige um profeta. E por causa de um momento histórico no qual o caos político, económico e religioso se tinha instalado no tempo de Jeremias, que Jeremias então ele é convocado por Deus para apresentar esse protesto, digamos assim, de Deus contra a situação que estava contrária à vontade do próprio Deus. Temos de levar em conta que nós somos vocacionados para ser profetas, como comunidade. Jesus envia os seus discípulos e os enviou 2 a 2. Paulo, ele vai denominar a si mesmo, em conjunto com a sua comunidade, de embaixadores, representantes. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, essa comunidade é chamada de raça eleita, é chamada de sacerdócio real. O ser profeta é uma tarefa para a qual a comunidade é vocacionada. É maravilhoso nós compreendermos hoje que Deus nos conhece também muito bem.
Ele sabe as nossas características. Deus escolheu a ti, Deus escolheu a si, Deus escolheu a cada um de nós e se hoje tu estás a ouvir esta mensagem, não é por acaso, é porque Deus te ama. É porque Deus te escolheu para seres também o seu porta-voz. Deus não escolheu para falar mal das pessoas, para falar mal dos outros, para seres crítico. Não. Deus não te escolheu para viver a vida sem o foco, sem estar focado em Cristo. Não também. Deus não te escolheu para isso. Deus escolheu para que tu possas viver uma vida com objetivos. Deus quer Jeremias, porta-vozes. Deus quer que, onde quer que tu estejas, onde quer que tu te encontres, tu sejas um porta-voz. Por isso Deus te escolheu, por isso Deus te separou, te designou para falarmos em nome do Senhor, para termos uma relação tão grande com Jesus, tão boa com Deus, um relacionamento tão puro e próximo dele, que as nossas atitudes, as nossas palavras, tudo aquilo que sai da nossa boca possa realmente ser vindo ou possa vir da parte do Senhor. O que é que tu achas disto? O que é que queres dizer a Jesus neste momento? Sabes, tu não estás abandonado. Neste mundo tu és um escolhido de Deus. Tu és um escolhido de Deus para seres o seu representante aqui nesta terra. Será que haverá coisa melhor do que isso? Haverá maior privilégio do que este? De ser um embaixador de Jesus, de ser o profeta de Deus? A palavra de Deus mostra que nós não estamos ao acaso. A palavra de Deus nos mostra que o acaso não existe, mas existe um propósito de vida. Um propósito de vida de Deus para as suas criaturas, que o pecado ofuscou, querendo fazer pensar que nós existimos pelo acaso. Mas não. Afinal, Deus conhece-te melhor do que tu a ti mesmo. E não és fruto do acaso, mas de um Deus que, apesar do pecado instalado, que ofusca todas as coisas, Ele quer te mostrar ainda o seu amor. Deus tem planos para ti. Concentra o teu foco naquilo que vale a pena. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de nascer, eu te separei, te designei profeta às nações.